Fala galera, professor Toba aqui e a gente vai iniciar então o estudo da interpretação textual, né? Todos esses tópicos que são tão relevantes para as provas de português Brasil afora e especificamente uma das provas que mais cobra a interpretação textual, o Enem, ok? Então aí é um assunto que é importante para qualquer vestibular, mas a gente vai dar uns toquezinhos específicos para a banca que tem tantas particularidades quando o assunto é cobrar a língua portuguesa e a interpretação dela, ok? Então olha só, no assunto de hoje a gente vai falar sobre linguagem e a competência leitora. Por que esses dois tópicos, por que esses dois nomes, né? Linguagem e competência leitora? Bom, começa que a gente está falando de uma coisa muito atípica quando eu penso em vestibulares em modo geral, que é essa tal de prova do Enem. Por que é tão atípico? Porque qualquer prova que você fizer de um vestibular mais tradicional, você vai responder uma prova sobre língua portuguesa e literatura brasileira, ou língua portuguesa e literatura portuguesa, né? Mas no Enem particularmente, e algumas bancas aderiram a essa lógica depois, você faz uma prova de linguagens e não uma prova de língua portuguesa. Qual é a diferença entre língua portuguesa e linguagens em geral? Vamos ver isso? É a primeira definição que a gente vai trabalhar. Então olha só, eu trouxe, né, para diferenciar o que é língua e linguagem, aquilo que você tem certeza. Pode não saber o conceito, mas você olha e reconhece, sabe que é. Então, se eu pegar um mapa do mundo, né, e colocar as diferentes pessoas, você sabe dizer que diferentes pessoas de diferentes países falam diferentes línguas, cada um no seu quadrado, certo? Então, eu posso ter o francês, posso ter o português, o espanhol, o inglês e outras coisas que parece que bugou a tela quando vai mais para a Ásia e para a Rússia, né? Mas cada um tem a sua língua, beleza? E você sabe que se eu domino a língua portuguesa aqui do Brasil, quando eu for, digamos, para a Rússia, eu não vou conseguir me comunicar da mesma maneira com os russos do que com os brasileiros, porque nós temos cada um línguas diferentes, ok? Então eu já sei que se eu que estou no Brasil e consigo me virar com a língua portuguesa for para outro país, eu já não vou conseguir me virar da mesma maneira, não vou ter essa mesma situação linguística, certo? Mas eu na Rússia, eu teria como virar, como dar um jeito de encontrar as coisas, ou ia passar fome, morrer de sede e não ia achar banheiro? Não, tem algum jeito de se virar, né? Nós sendo seres humanos, nós temos algumas capacidades de IVP, Índice de Viração Própria. A gente consegue dar um jeito nas situações, né? Então, olha só, digamos que você esteja numa terra estrangeira, é um país de uma língua diferente, como é que você pode se virar? Bom, fundamental do ser humano, gestos, né? Então, joia, tá legal, tá bom, né? Positivo. E aí eu posso pensar em um outro gesto que, quem sabe, eu esteja não conseguindo me comunicar e começo a ficar ansioso, agoniado, e aí vem esse gesto aqui, para. Né? Então, olha só, os gestos já é uma maneira de eu conseguir estabelecer comunicação, mesmo sem saber falar a língua de outra pessoa, de outro país, de outro lugar. Tem outra coisa que pode me ajudar? Claro que tem, ó, expressões faciais. Inclusive, essa é a maior chance de você conseguir estabelecer um contato e que você pode confiar na interpretação é pela expressão facial, né? Um sorriso aqui é um sorriso na Rússia, é um sorriso nos Estados Unidos. Então, tirando algumas divergências culturais, a expressão facial vai comunicar muito. Você, inclusive, vai saber se a outra pessoa que não fala a sua língua está te entendendo ou não, muito pela expressão facial, se está com uma cara confusa ou não. Beleza? Então, olha só, nessa ideia do que pode ser uma língua e o que é uma linguagem, eu já sei que pessoas de lugares diferentes, né, países diferentes, com línguas diferentes, vão ter esse problema comunicativo entre si. Mas, de alguma outra maneira, sem utilizar as línguas, eu consigo estabelecer comunicação. Bom, com esse cenário em mente, vamos às definições, então, do que é língua e do que é linguagem. Olha só, linguagem é
capacidade de expressão e comunicação através de um sistema de signos convencionados. Que? No bom português, capacidade de expressão e comunicação. Ponto. A gente já entra com maior detalhe. Mas linguagem é capacidade de se comunicar e de se expressar. Conseguiu fazer isso? Tem uma linguagem ali. E língua? É um sistema de signos que podem ser transcritos graficamente, comum a um povo, uma nação, uma cultura e que constitui o seu instrumento de comunicação. Então, olha lá, também estou falando de um conjunto de signos e eles podem ser transcritos graficamente, ou seja, eu posso escrever, né? Tem que ter em comum um povo, uma nação ou uma cultura e tem que ser um instrumento de comunicação. A língua, ela tem mais detalhezinhos, mas concorda comigo que se você tiver tudo isso, se você tiver um sistema de signos, eles podem ser transcritos, eles são comuns a um grupo e são um instrumento de comunicação, também é uma capacidade de expressão e comunicação. Então a língua é um tipo de linguagem, né? É uma subdivisão, a linguagem engloba mais coisas, mas a língua também é uma linguagem. E agora o que é esses tais de signos que apareceram? Bom, para você entender signo, deixa eu te dar o conceito então. Ó. Signo não tem nada a ver com horóscopo, é um elemento representativo constituído por dois aspectos, significante e significado. Ah, Toba, essa definição me ajudou um monte, agora eu estou sabendo tudo, calma. Tá? Olha só, então eu tenho, para formar um signo, a união de duas coisas, significante e significado. Vamos a um exemplo na prática. Né? Vamos pegar um exemplo de uma língua. Então eu vou pegar uma palavra da língua portuguesa e aí essa palavra tem um significante e imediatamente quando eu apresentar a palavra vai ter um significado. Chocolate. Ó, chocolate. Significante e significado. As letras CHOCOLATE, chocolate, e esta imagem, na sua cabeça, estão intimamente relacionadas. Elas formam um signo. Porque no momento que você escreve a palavra, lê a palavra ou ouve, imediatamente já relaciona com a ideia. Então essa relação entre um símbolo ou um conjunto de símbolos e uma ideia representada por eles é o que eu vou chamar de signo. Ok? E aí veja, a língua estava dito lá, é um sistema de signos em comum. Então todo mundo que fala chocolate e fala português remete à mesma ideia. Já a linguagem é um símbolo convencionado. Como assim? Deixa eu mostrar um outro signo. Tá aqui, ó. Mãozinha, 2 dedos levantados. O que é isso? Bom, dependendo de com quem você está falando, o contexto em que você está gesticulando assim, pode significar vitória, uhul, ganhamos. Paz e amor, relax aí, meu. 2, né? Tipo, quando seu amigo pede um lanche, você fala, opa, 2, lanche. Ou ainda pode ser uma ofensa. Em alguns países do mundo, este símbolo é um símbolo ofensivo. E aí, é diferente, né? Porque aí eu tenho diferentes interpretações que não dependem de onde você está, ou do grupo que você está, vai depender muito mais de um contexto. Então, aqui não faz parte de um sistema convencionado, né, de relação entre este símbolo, este significante, e o significado, a ideia que ele representa. É diferente das palavras que compõem a nossa língua. Então, linguagem é, se eu conseguir me expressar, se eu conseguir me comunicar utilizando algum símbolo, linguagem, acabou, essa capacidade. Se eu fizer o sinalzinho de paz e amor, eu vou responder paz e amor, beleza, rolou comunicação, rolou uma linguagem. Agora, se eu faço o sinalzinho de paz e amor e alguém fala, 2 para mim também, aí não rolou. Teve uma falha comunicativa, porque o signo não foi convencionado, não estava em comum entre as duas pessoas da comunicação. Quando a gente tem uma língua, aí já é algo mais padronizado. Você tem um conjunto, um sistema de signos que vão ser utilizados por todo um grupo. Por exemplo, nós no Brasil, que falamos a língua portuguesa, temos todos os signos do nosso vocabulário, do léxico gramatical português, português brasileiro, e aí esse sistema de signos que todos temos em comum compõe a nossa
língua. Beleza? Deu para pegar a diferença entre linguagem e língua. Bom, aí então, vamos ver o que essa ideia dos diferentes signos representa. Questão do Enem 2014, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, e aí tem aqui a charge escrita para ilustrar, né? Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao... Veja bem, se eu me limitar à língua, eu vou olhar apenas para as palavras escritas. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Pronto, acabou. Mas eu posso explorar a linguagem, eu posso explorar a capacidade comunicativa e expressiva de quem fez essa charge e observar que a pose desse robô ela é bem característica de uma pose, de uma tendência, né? Que é quando você pega o seu celular, a câmera frontal, e faz a selfie. Então aqui, veja, não existe nada escrito sobre selfie. Nenhuma palavra nessa imagem falando de selfie. Mas se você é alguém que compreende que esta pose, este significante, remete a tirar uma selfie, remete ao significado de uma selfie, você tem o domínio de um signo convencionado. Que as pessoas que têm contato com esse tipo de fotografia e essa pose conseguem concordar entre si e conseguem estabelecer uma linguagem, uma comunicação ou uma expressão através de uma pose. E eu estou falando então de selfies, né? Olha lá como que a questão abordou isso, né? A charge apresenta uma crítica a gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. Não, nada do elemento comunicativo aqui me remete a essa ideia, né? Exploração indiscriminada de outros planetas. Não. Circulação digital excessiva de autorretratos. Ó, autorretratos, o nome do bom português para selfie. Pode ser, hein? Vulgarização das descobertas espaciais, não. E mecanização das atividades humanas, também não. Letra C era de fato o nosso gabarito. E veja como, para esta prova do Enem, que é aquela prova de linguagens, não basta, não posso limitar a minha interpretação, não posso limitar a minha análise apenas à língua e os recursos ligados a ela. Eu tenho que ir além e tenho que de fato olhar essa linguagem, esses símbolos que não formam um sistema de símbolos, né, de signos comuns a todo brasileiro, mas que, se eu estou inteirado, se eu tenho conhecimento de mundo, se eu acompanho as atualidades, aí eu sei identificar essa linguagem que se expressou através da pose aí do desenho da minha charge. Beleza? Então acho que agora você tem uma clareza bem legal da diferença de linguagem e língua, né? A linguagem engloba situações mais abrangentes e a língua tem um uso mais restrito. Ok? Bom, olha só, outra coisa que nós vamos falar na aula de hoje é competência leitora. Então você já viu linguagem, né, que você vai ter que ir além das palavras escritas, ir além do vocabulário que você viu. E agora vamos falar de competência leitora. Por quê? Porque é um erro do brasileiro achar que não precisa estudar interpretação textual. Ah, eu já sei ler e eu entendo que eu leio porque eu fui alfabetizado, né? Passei por aquele processo escolar super agradável de fazer A de amor e B de abelha. Não, B de abelha, né? Não. Mas de fazer as letrinhas e fazer a caligrafia. Então não preciso estudar interpretação textual, porque eu já sei ler. E aí acabou. Só que olha só, a competência leitora é mais do que a habilidade de decodificar as letras e juntar as sílabas e formar as palavras. Você tem que ir um pouquinho além. Se você se limitar, e eu gosto dessa imagem aqui, ó, a olhar apenas a superfície, você vai perder todo um conteúdo do livro. Então, você tem que ir mais a fundo na sua leitura para desenvolver essa competência
leitora. Então você quer chegar naquela aprovação, você quer chegar naquela nota máxima aí de uma prova no vestibular. Como é que é essa subida quando eu penso na interpretação de texto? Bom, uma boa interpretação de texto, uma verdadeira interpretação de texto, tem 4 passos, ok? Olha lá, primeiro passo é decodificar. Esse é o processo que você aprendeu durante o seu ensino fundamental, durante a sua pré-escola, jardim de infância, como você preferir chamar aqueles anos iniciais da educação. Certo? Você aprende o abecedário, você aprende a formar sílaba, aprende as palavras, aprende um monte de regrinha ortográfica deliciosa, né, que até hoje você com certeza lembra de todas. Isso é decodificar, pegar os símbolos, as letras que estruturam a nossa linguagem e conseguir extrair a sonoridade, algum significado delas. Só que esse é só o primeiro passo, porque depois de decodificar você precisa compreender, ok? Aqui você já tem a diferença de um degrau para o outro entre o analfabeto funcional e um leitor apto e hábil, ok? Analfabetismo funcional são as pessoas que até sabem ler e escrever, têm a capacidade de decodificar, transformar letras em sons ou sons em letras, mas não conseguem compreender. Se você der um parágrafo de texto para elas lerem, elas podem até ver as palavras que estão escritas, mas você pergunta o que esse parágrafo quer dizer, e ela vai falar, não sei. Toba, agora que você falou isso, eu acho que eu sou analfabeto funcional. Calma, pode ser só preguiça ou distração, tá? Mas você tem a capacidade aí de decodificar e compreender, você já deu 2 passos em relação a uma boa competência leitora. Mas você deve ir além. Além de compreender o que está escrito, você deve também interpretar. E qual é a diferença entre compreender e interpretar? Quando você compreende, você está olhando para o que está dentro do texto, as suas palavras propriamente ditas e a sua literalidade, como ela está no sentido de ser um denotativo. Okay? Só que muitas vezes a mensagem que se quer passar vai além das palavras, né? No dia a dia a gente sabe disso porque tem acompanhado de expressão facial, de entonação. Mas no texto escrito muitas vezes isso se perde. E você fazer essa leitura, você conseguir ir além do que está escrito, é interpretar. Interpretar, né? É fazer essa troca entre os textos. E por final, se você tiver uma boa competência leitora, você ainda vai ter a capacidade de reter informações. Então você lê, você decodifica, você compreende, você vai além daquilo que está escrito e ainda você pega toda essa informação e leva consigo. Aí você é um cara competente quando se fala de leitura. Ok? Essa é a definição de competência leitora que nós precisamos desenvolver, não só para a prova de linguagens do Enem, não só para provas de português em geral, mas como para qualquer prova. Quantas vezes você já não pegou uma questão de matemática, física ou química, das exatas, e aí você viu que você errou a resolução não por causa da conta ou do assunto da matéria que você não tinha aprendido, mas porque você interpretou o enunciado errado. Ou então, também muito comum nas outras áreas do conhecimento, numa biologia, numa história, numa filosofia. A interpretação textual vai te acompanhar para o resto da sua vida. E você pode sofrer com ela ou você pode ganhar com ela. Aí vai da sua escolha e de quanto você quer dedicar um tempinho para desenvolver essa capacidade. Ok? Quando eu falo de competência leitora, o Enem, lá quando iniciou o processo de SISU, né, do Sistema de Seleção Unificada, ele já lançou para os candidatos que fariam a prova uma matriz de referência. O que é essa matriz de referência? Aquilo que nós esperamos que vocês, candidatos, saibam quando forem fazer a prova. É o que lançou o Enem, o INEP, quando fez a sua matriz de referência. E aí eu trouxe para você a parte da matriz de referência referente à prova de linguagens. Quais são as competências que se espera de um aluno que vá realizar essa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias? Olha lá, são 9 áreas, começando pela competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Aí ele está falando especificamente das tecnologias de comunicação e da informação. As TICs, ok?
Isso é um assunto frequente em provas do Enem, uma atrás da outra. Você estar ligado e relacionado à maneira que uma rede social, ou um novo aplicativo, ou como se veiculam informações pela internet, pelo rádio, pela TV, tudo isso, as tecnologias de comunicação e da informação, como elas são traduzidas no seu dia a dia. Essa é a competência número 1, que de alguma forma ou outra vai aparecer nas questões para que você utilize essa habilidade, essa competência para resolver as questões da prova do Enem, ok? Qual que é a competência diária número 2? Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Aí vem um dos fatos que justifica por que o Enem é uma prova de linguagens e não de língua portuguesa. Porque na mesma prova ele vai colocar línguas estrangeiras, porque na mesma prova ele vai falar sobre tecnologia da comunicação, que não necessariamente é a língua em si, mas é aquela capacidade de comunicação e expressão, ou seja, é uma linguagem, né? Competência 3, compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Olha só, o Enem aí expandiu o conceito não só para sair dos textos escritos, para sair dos livros e dos clássicos, que ele também cobra, mas ele quer falar com você, ele quer que você, aluno, tenha consciência da linguagem corporal, de como as diferentes expressões que utilizam o corpo, como dança, como qualquer movimento, né, de expressão e comunicação que utilize esses movimentos corporais, estão relacionados e como eles afetam a sua vida e a vida em comunidade, né? Integradora social e formadora da identidade. Então, linguagem corporal também é uma competência quando eu penso na matriz de referência do Enem. Competência número 4, compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Aqui no Enem cai também um pouquinho de história da arte, ou da matéria de artes em geral, né, em que você vai identificar o processo da linguagem, aquela capacidade de expressão e comunicação, também numa pintura, numa fotografia, num filme, numa apresentação folclórica. Tudo isso é englobar as artes de maneira geral como uma linguagem, a linguagem artística. E ela é uma das competências que vai aparecer lá na sua prova do Enem, ok? Vamos lá, vamos para a próxima aqui, competência 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seu contexto, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Toba, fiquei até cansado só com esse parágrafo. Calma, olha lá. Analisar, interpretar e aplicar, ou seja, utilizar, né, ter competência com recursos expressivos da linguagem. A linguagem em si, a língua, né? Então, expressões que você utiliza, simbologias, regras gramaticais e como elas podem afetar essa linguagem, né? Então aplicar recursos da língua, né? Relacionando textos com o seu contexto, aquela ideia de que você não vai só compreender, você vai interpretar, você vai além, então você não vai olhar só para o texto, você vai olhar o contexto que envolve ele, e nós teremos uma aula só sobre isso, certo? Mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações. Então você vai reconhecer em um texto qual é a sua natureza, de onde veio, o que é que fez, qual é a sua função, qual é o objetivo do texto, a sua organização, como que é a sua divisão em parágrafos, se é que é em parágrafos, né? De repente é um texto publicitário ou não, e tudo isso você tem que identificar e reconhecer, ok? Então, isso é a competência 5. Vamos para 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Essa é uma competência essencial. Olha só, você tem que compreender e usar sistemas simbólicos das diferentes linguagens. Você tem que conseguir extrair significado das diferentes situações que lhe aparecem. Pode ser aquele sinalzinho de paz e amor, pode ser um sinal de joia, uma expressão facial, uma pintura, uma música.
tudo isso está transmitindo alguma mensagem e você tem que ser sensível, ser sensibilizado a reconhecer essas diferentes mensagens que são transmitidas pelas diferentes linguagens, ok? Então, aí ó, os sistemas simbólicos de diferentes linguagens. Seja ele a dança, seja a expressão corporal, seja uma língua estrangeira ou, de fato, o português, a língua portuguesa e a sua literatura, ok? Vamos lá, essa é a competência 6. Competência 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Porque mais do que expressar, mais do que comunicar, a linguagem é feita para discutir, debater, né? Quem gosta de discutir com alguém sabe como é bom. E aí, nessa ideia, nessa competência, nessa área, você vai olhar, por exemplo, como estruturar uma dissertação, um artigo de opinião, como elaborar um argumento, como fazer a coesão e coerência para que ele realmente esteja válido e consiga fazer o convencimento de alguém, beleza? Olha ali, vou ter também a minha competência diária 8, que é compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Veja que foi só no item 8 que apareceu especificamente o termo língua portuguesa, ok? E aí eu não só estou falando aqui das regras gramaticais, do bom uso dela, da literatura brasileira, como também estou falando dela sendo uma língua materna, dela sendo aquela ideia de uma língua, um sistema de signos comum a um grupo, um povo, uma nação, em que ela está gerando significação e organização da identidade e do mundo. Ok? Essa é a competência 8. E para fechar, a competência 9 está aí. Entender os princípios, a natureza, a função e os impactos das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Ou seja, não fique babando na frente do seu celular, né? A competência 9 é você utilizar as ferramentas de comunicação e informação como ferramentas, como que eu posso utilizar elas e como que eu posso aplicar elas nas diferentes áreas da vida. E aí você tem então todas as competências da prova de linguagem, da matriz de referência do Enem, tudo isso disponível no site do INEP, se você quiser olhar minuciosamente cada uma das habilidades. Mas é isso que você vai precisar desenvolver para ter uma boa prova de linguagens, ter uma boa nota nesse Enem que você planeja fazer. E, claro, né, tudo isso que se aplica ao Enem acaba tendo validade e acaba ajudando muito qualquer banca que você fizer, que é a sua intenção de vestibular. Belezura? Então, olha só para fechar, entenda que essa é a principal missão. A leitura não é um processo passivo, não é você sentar e ficar esperando as palavras entrarem aí na sua cabeça. A leitura tem que ser um processo ativo, em que não só você vai pegar um texto e retirar dele informações, como você vai misturar essas informações que estão nele com o seu conhecimento e o seu conhecimento de mundo, porque o texto está inserido em um contexto. E o ato da leitura é uma interação de você como indivíduo e o texto. E a leitura tem que ter essa interação, tem que ter essa troca de informação, tem que ter essa construção de tudo que a gente viu. Identidade, técnica, conhecimento, socialização e tudo mais. Belezura? Encerramos esse assunto por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!